Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí mais uma vez, Douglas Cavalcante. Dessa vez estaremos aí compartilhando algumas experiências referentes de como identificar um ser, um espírito, tanto encarnado como desencarnado. A convivência vai te ajudar a identificar esse ser ao qual você andou durante um bom tempo da sua vida ou ao qual você está andando. É a convivência que te faz você reconhecer. Então eu vou estar te passando uma experiência extrafísica, tá? Espiritual, com a minha filha Vitória, quando ela partiu em 2015, no dia 22 de dezembro de 2015. Logo após o seu aniversário, que tinha sido em julho, de 15 anos, fizemos uma festa muito bonita. Temos até essa festa ali no canal Projeto Vitória Cristina. Eu gravei a festa toda, eu filmei e coloquei o vídeo lá. Tem inúmeros comentários, várias pessoas que acompanham a minha história, né? E eu tive uma experiência extrafísica que foi um encontro por 2 vezes. Isso para os espiritualistas, aqueles que estudam sobre a expansão da consciência, o espírito em desdobramento, né? Até para aqueles evangélicos que também estão estudando sobre diversos assuntos referente a arrebatamento de espírito, que encontrou a mãe, encontrou o pai, o tio. Então eu vou compartilhar uma experiência que eu tive logo após a Vitória ter partido. Eu orei muito, pedi a Deus que me desse a oportunidade de entender o que estava acontecendo. Fiz jejum durante muitos dias, né, e eu me aprofundei dentro de mim, fiz uma busca profunda dentro de mim e fora também para me entender. E aí eu tive um encontro em desdobramento de espírito, que muitos chamam de expansão da consciência, né? Que eu me encontrava com um ser que se apresentava com a Vitória. Me apresentou inúmeras situações, inclusive a vida passada dele. Só que eu não me identificava com aquele ser. Eu sabia que não era ela. Até então, eu só tinha a percepção e observava aquilo, mas eu não sabia, eu não tinha a certeza de que era ela. Tanto é que aquele ser falava e eu ficava olhando meio assim para me entender quem era aquele ser. Talvez pudesse ser um obsessor que se passou por ela, né? E permitiu que eu tivesse essa experiência com ele, querendo me mostrar para que eu entendesse o que estava acontecendo. Até aí tudo bem. Foi a primeira experiência e me levou em alguns lugares do passado, né? Aí foi onde eu comecei a estudar, inclusive com vários rabinos que falam sobre reencarnação. Aí foi onde eu encontrei o que Platão fala, inclusive eu falo no 3º livro que eu lancei, Entre o Céu e a Terra, 3º volume, eu comento, né, que Platão fala sobre a reencarnação, mas lá eu venho trazendo o que ele descobriu também, outros assuntos a respeito disso. E depois eu tive uma outra experiência com a Vitória. Aquela foi a Vitória real. Eu tive um desdobramento de espírito, que eu me encontrava com a Vitória toda iluminada, me passava muita paz, muita luz, né? Transcendia aquela felicidade ao qual não existe nesse mundo e que me levou nesse mundo dela, em outros lugares da consciência, que chamamos de mundo superior, ou a igreja evangélica chama de reino de Deus, tá? De céu também, né? E outras culturas e religiões falam que é o estado maior da consciência, né? Que nós chamamos de mundo superior, a mesma coisa. E aí ela me levou nesse mundo superior, vi diversos seres de luz, tudo em harmonia, em alegria. Olha pessoal, lá não tinha paz, não tinha parque de diversão, mas lá tinha paz. Lá não tinha um mar bonito, um oceano, praias lindas, mas tinha muita paz, um amor incondicional que não existe aqui, harmonia, uma harmonia tremenda, sabe? Então é onde muitas das vezes a gente compreende, fazendo uma busca, entendimento, o porquê que nós estamos na 3ª dimensão, e a 1ª dimensão, ela não tem o que tem na 3ª dimensão, mas a 3ª dimensão não tem o que tem na 1ª, que é o fundamental para o espírito, que é a paz interior. Né? Na 1ª dimensão você não tem televisão que você liga e vê notícia ruim. Quando se fala, né, 5ª dimensão, nós chamamos de 5ª dimensão, né? Você não é perseguido.
Igual aqui na terceira dimensão, você é perseguido, tanto fisicamente como extrafisicamente e espiritualmente. Tem entidades que te perseguem por você querer passar alguma informação que você teve do mundo superior, né? Esses dias eu estava vendo o professor Laércio falando sobre o tempo dele terminar aqui, ele ir embora logo daqui. Ele fala sobre um mundo ao qual muitos emitem energia para cá e o mundo ao qual outros lutam para alcançar esse mundo através da misericórdia do divino, que o Pai te recebe desde o momento que você reconheça que você tem que estar no mesmo nível e harmonia do que os demais seres. Porque para você fazer parte de um reino onde todos pensam em igualdade, você tem que estar nesse nível de consciência. Tem que lutar e trabalhar para isso. Não tem como eu estar dentro de uma festa, um exemplo, onde esteja tocando valsa, se o meu pensamento está no funk ou no pagode. Não tem como, eu tenho que estar no mesmo clima da valsa. Isso chama-se semelhança, harmonia. E para isso você tem que trabalhar a sua consciência para estar nesse estado de consciência. Após o seu desencarne, você tem que estar nesse estado de consciência. Reconhecer que você é errante, é falho, e que você vai para um mundo ao qual você tem que estar sujeito à mesma vibração e harmonia daquele mundo. Para isso há toda uma preparação na consciência. Tem que estar desapegado das religiões, desapegado do templo físico, desapegado desse mundo, da matéria principalmente. E quanto mais você desapegar, mais você evolui, mais você melhora, mais você se aperfeiçoa no sentido de consciência. E isso está tudo dentro de você. Entenda que o Pai lhe perdoa, independente do que você tenha feito. Por isso que Jesus veio, ele veio trazer esse conhecimento do perdão. Há poucos dias um internauta estava conversando comigo, estávamos falando justamente sobre a questão da injustiça, da vingança, e ele me fez uma pergunta se eu perdoaria uma pessoa, né, que cometeu um ato muito grave. E eu falei que sim, eu perdoaria. E ele falou, e você deixaria ele fazer parte desse reino? Eu falei, sim, deixa ele fazer parte do reino. Desde que ele entenda que ele não pode mais fazer aquilo que ele fez antes. Que ele compreenda, que ele esteja nessa mesma sintonia, nessa mesma harmonia, nessa mesma vibração. Por quê? Porque lá, se você não estiver na mesma vibração, é questão de raciocínio e lógica. O magnetismo, você é atraído, por quê? Porque é o magnetismo. Então você atrai um ímã. Você vira o ímã ao oposto, eles não se conectam. Mas quando você vira o ímã de novo, ele cola um no outro. Por quê? A mesma vibração, a mesma energia, o mesmo pensamento, a mesma sintonia, a mesma harmonia. Então tem como compartilhar. Vamos compartilhar juntos. Vamos para uma festa, eu vou ligar o meu som e vou botar num jazz, tá? Você vai na mesma festa e coloca um samba. Não tem nada a ver o jazz com o samba. Eles podem até se misturar, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O samba é um ritmo muito mais acelerado do que o jazz. Então é nesse sentido que a consciência ela tem que entender que é para onde ela vai após o seu desencarne. E nessa experiência eu subidentificar que aquele ser ao qual se apresentou pela primeira vez, uma roupa muito simples, aparentando um acinzentado com creme, né? Uma cor meio assim, acinzentada e creme, era diferente da outra Vitória que eu vi, totalmente iluminada, que me transmitia muita paz, muito amor e que me levou a esses mundos superiores que nós chamamos de céu, outros chamam de mundo superior, né? É o estado máximo da consciência, outros chamam de quinta dimensão, outros falam 12ª e assim por diante, né? 6ª, 7ª. Então foi onde eu consegui encontrar forças e caminhar e começar a ter uma nova vida, voltar a trabalhar, tudo se organizar e continuar caminhando. Então temos que ter muito cuidado e a gente conhece o ser pela semelhança, pela vibração, pela sintonia, né? O pai e a mãe conhecem o seu filho. Se vier algum filho dizendo que é filho e não for o filho, mas com a aparência do filho,
né? Ou vamos supor que um pai tivesse por trás de um muro, é uma outra ilustração que eu posso trazer, né? E botassem 5 crianças, o pai ou a mãe, identificar a voz daquela criança para ver qual era o seu filho. Ele ia saber. Ele ia saber, mesmo que as outras vozes tivessem parecida, nunca é semelhante igual ao filho verdadeiro. O pai ia saber, ia conhecer. Então, a segunda Vitória que eu vi em desdobramento de espírito, que me apresentou, ela comentou que o céu era verdadeiro e honesto. Como quem diz, o reino que eu faço parte agora não tem nada a ver com esse reino que você está. Não tem nada a ver com esse reino. Estou num reino totalmente diferente. A Vitória foi embora com 15 anos de idade. Muitos conhecem a minha história. É só ver lá o livro Entre o Céu e a Terra, tem em PDF também, tem e-book. Primeiro volume, segundo, terceiro, ali tu vai acompanhar a história todinha. E no terceiro volume você vai se impactar com muitas informações que eu venho trazendo, que muita gente não esperava que eu viesse trazer aquelas informações. Tá bom, pessoal? Então nós temos que saber identificar os espíritos, tanto encarnado como desencarnado. E só com o passar do tempo, os estudos e experiências principalmente, é que você vai conseguir identificar cada ser. Agora, aquele que não está dentro da sua vibração, você tem que orar por ele, tem que querer o bem dele, para que ele um dia se liberte da escuridão, para que ele um dia deixe de ser um obsessor e pare de fazer isso com outros seres, enganando outros seres. A gente tem que estar sempre orando pelo mal. Nunca se iguale ao mal, seja ele quem for, pessoal. Existem hierarquias, tá? Tanto no mundo espiritual do bem, como no mundo espiritual do mal, existem hierarquias. Os que são do mal, a gente tem que respeitar e orar por eles e pedir por eles para que eles saiam daquela escuridão. Eles entendam que eles têm que se unir e se tornar um só na luz. Tem muitos ainda mergulhados no mal, na maldade, na tristeza, na manipulação, gostam de fazer o outro sofrer, gostam de manipular, gostam de pisar, gostam de humilhar, gostam de estar por cima. A gente tem que orar por esses seres, não querer o mal deles, porque senão a gente se torna igual a eles. Entramos na mesma sintonia e vibração, harmonia da deles, tá? Então temos que estar sempre orando. Tem pastores hoje, amigos meus, que estão estudando sobre o assunto, e não expulsam mais os demônios. Demônios entre aspas. Eles já descobriram que não são demônios, são espíritos que estão presos na Terra. Eles conversam. Tem uma igreja que eu fui, que o pastor, eu achei interessante, o pastor Carlos, e na hora se manifestou lá um ser, um membro que estava lá, na igreja, e ele chamou, botou o microfone e conversou com o ser, todo mundo vendo na igreja, e ele não expulsou, ele pediu o ser que deixasse aquela vida, perguntou por que ele estava naquela vida, aí o ser falou que aquilo ali ele estava na vida dele, que foi um trabalho oferecido, que ele aceitou, né, ele se envolveu com aquele ser, fez acordo com ele, e ele estava cobrando ele, como? Perturbando a vida dele, atrasando a vida dele. E aí o pastor pediu que aquele espírito, né, aquela energia, aquela essência, deixasse aquele corpo e seguisse seu caminho, né? E o pastor falou, eu te perdoo, falou para o espírito, eu te perdoo, para o obsessor, que muitos chamam de demônio, eu te perdoo, segue o seu caminho, volta para o reino de Deus, se arrependa. E aí aquele homem voltou ao normal. Foi uma coisa incrível, tremenda que eu vi, né? Então muitos pastores já estão entendendo, começando a estudar e estão compreendendo isso. Nosso reino realmente não é daqui, né? Eu tive essa, não vou dizer privilégio, porque todos nós somos privilegiados, tá? Nós temos essa oportunidade pela misericórdia, pelo amor do Criador que tem por nós. Mas eu tive essa graça, vamos colocar dessa forma, essa satisfação e oportunidade de poder viver essa experiência em 2016 e só agora em 2022, né? 22 não, 21 ainda, 22 é daqui a alguns dias. Hoje é Natal, dia 25 de dezembro de 2021 e só hoje em 2021 eu estou contando para vocês. Tá bom, pessoal? Então temos que aprender a identificar sim, observando, avaliando cada detalhe. Tá? E principalmente na convivência você vai saber quem é quem. Graça, paz e luz a todos. Infelizmente, muitas das vezes eles nos enganam sim, pessoal. E temos que saber identificar. Tá bom? Shalom.
Namastê.